Bom dia, boa tarde e boa noite. Começando aqui com a primeira aula do curso de Mecânica Celeste. Lembrando que esse curso é pensando que você já tem uma ideia da mecânica clássica lá da física, do ensino médio. Então muita coisa a gente não vai aprofundar aqui e simplesmente assumir que você já tem uma ideia. Afinal de contas é um curso de astronomia e não de física, certo? E como que a gente pode começar com o pé direito na mecânica celeste, que é basicamente a mecânica clássica aplicada aos céus, à astronomia? A gente pode ver as leis de Newton, começando pela clássica da inércia. O que é a inércia? É basicamente o conceito de que se alguma coisa está parada, vai continuar parada. E se está andando, vai continuar andando na mesma velocidade, certo? O que isso significa? Que alguma coisa vai se manter no seu estado atual caso não sofra alguma força. Isso já vai levar nós para a segunda lei, que é a proporção massa-aceleração, ou que geralmente a gente vai ver como simplesmente uma fórmula, a famosa F igual a ma. Mas está errado, certo? O que Newton diz, afinal? É leis de Newton, né? Que a força é igual a variação do movimento pela variação do tempo. Só que o que é a variação do movimento? É a variação da massa multiplicado pela velocidade. É basicamente isso o tal do momento linear, a quantidade de movimento. Só que a massa é constante, certo? Então, basicamente é só a massa multiplicado pela variação da velocidade sobre a variação do tempo. O que é a variação da velocidade sobre a variação do tempo? Isso mesmo, aceleração. É um resumo. Ah, mas por que eu vou ter que lembrar do Δρ sobre ΔT? É porque nem tudo tem a massa constante, né? Vamos lembrar isso. Mas na astronomia, a gente considera que sim, e na física básica do ensino médio também. A gente só vai usar algo um pouco mais aprofundado caso for para um vestibular militar ali, tipo IMITA. Ou caso você for estudar na graduação. Aí são outros 500, mas daí já não é o enfoque aqui desse curso, afinal de contas. E a terceira lei já é a ação e reação. E o que é ação e reação? Basicamente, se eu der um soco no meu coleguinha, a minha mão vai doer. Como assim? Toda força recebe uma força igual, só que no sentido oposto. Se eu empurrar alguma coisa, eu serei empurrado, certo? E quais são as propriedades? Mesma intensidade, mesma força, mesma direção, só que sentido oposto. Se eu empurro, ele me empurra de volta. Que eu empurro para lá e ele empurra para cá. Entendeu? Basicamente é isso. Aí agora a gente vai ver a quarta lei de Newton que não existe. É porque não se chama assim. É a famosa lei da gravitação. Certo? E essa é a que começa aqui os nossos estudos com mecânica celeste. Ou, se você for fresco, lei da gravitação universal. Certo? O que é isso? A gravidade é a formalização do que é a gravidade. E o que é a gravidade? É quando um corpo com massa, algo com peso, aqui já entra um pouquinho mais do termo peso, mas a gente vai ignorar e vai chamar certo, vai chamar de massa. Se atrai, certo? A Terra atrai a gente, a Terra atrai a Lua, o Sol atrai a Terra. Só que contudo, todavia, vamos lembrar da terceira lei de Newton, ação e reação. A Terra atrai a Lua, fato. A Lua está rodeando, né? Afinal de contas, é algo meio óbvio. Mas a Lua também atrai a Terra. Ah, mas eu não vejo a Terra não tá rodeando ao redor da Lua. Tu nunca viu uma onda no mar? É justamente por causa dessa atração da Lua. A Lua só não tem massa suficiente para atrair a Terra de modo significativo, certo? Mas aonde que a gente vai ver o significado disso? Numa proporção, certo? A força gravitacional é proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, certo? Mas, tá, o que significa ser proporcional? Vamos melhorar, vamos botar uma igualdade, certo? Como que a gente vai fazer isso? Simplesmente adicionar uma constante. Agora sim é igual. O que é essa constante G?
constante da gravitação universal, uma constante, um valorzinho numérico lá, com unidade de medida, mas que ninguém liga. E mais precisamente 6,67 vezes 10 na menos 11, caso você queira já anotar. E é bom, certo? Porque você vai usar bastante esses números. Ah, como é que eu vou decorar? Ah, tu vai decorar, não se preocupa. Porque se tu estudar direito, tu vai fazer questão até enjoar. Então, tu vai decorar sim. Não se preocupa. Tem uma penca de número que tu vai decorar, uma penca de forma, mas não precisa sentar a bunda. Hoje eu vou decorar tal forma. Você vai usar, vai ser feliz, às vezes nem tanto, mas vai acabar decorando. Só espero que não esteja dando barulho aqui na minha cadeira. Mas enfim, continuando. Aqui nós formalizamos, e risquei tudo, a força gravitacional, como a gente calcula. Mas as outras leis não deixaram de estar certas. Então, beleza, qual que é o valor da força gravitacional? É esse Gzão, Mzão, Mzinho sobre D2. Mas também não é esse F igual a ma? Ah, mas ali é da força normal, não da gravitacional. Força é força, meu filho. É tudo igual. Mas o que isso significa? Percebe que esse M a gente pode cortar? O Mzinho está dos dois lados? Sobra só o quê? Aceleração é igual a Gzão, Mzinho, sobre D2. Que aceleração é essa? Aceleração gravitacional, meu filho. Veja só, eu e a Terra. Qual que é a força gravitacional entre nós dois? Ali é o Gzão, Mzão, Mzinho sobre D2. O que é o Mzão? A massa da Terra, que é coisa pra cacete. 5,97 vezes 10 elevado a 24. Bastante. E a minha massa, um pouquinho menos. Tá ali entre 50 e 100. Quanto? Não é relevante falar, né? Mas enfim, e qual que é a distância? Ah, não é nada, eu tô na Terra. A gente quer saber a distância do centro. Ah, então é o raio da Terra mais a minha altura. Correto. É o mais correto a se fazer? Sim, mas ninguém faz. Por quê? Porque eu sou minúsculo. Eu tenho um pouquinho menos de 1,80. Ah, mas isso é alto. Já viu o tamanho da Terra, meu filho? 6.371 quilômetros de raio. Ou seja, algo irrelevante, certo? Então a força gravitacional entre eu e a Terra, que a força que eu atraio a Terra e a que a Terra me atrai, é o Gzão vezes a massa da Terra vezes a minha massa dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Mas isso também é igual ao M vezes o A. O que é o M vezes A? Depende, eu posso usar tanta massa da Terra quanto a minha massa. O que vai mudar? O que é essa aceleração, afinal de contas? Eu quero saber a aceleração que eu sofro. Ah, eu não estou sofrendo nenhuma aceleração, estou parado. Pula. Tu não vai cair? Exatamente, tu sofre uma aceleração. Certo? Então, qual que é a intensidade dessa aceleração? É a minha massa multiplicado pela aceleração. Eu não sei o valor. Tá aí, meu filho. A igual a Gm sobre D2. Mas vamos usar outra notação. É mais simples, mais comum. Agora tu conhece, né? A aceleração da gravidade. Isso mesmo. A gente calcula a aceleração da gravidade com isso dali. Gzão, Mzão sobre D2. Certo? É simples, eu sei. Ah, mas eu achava que tirava do cu. Não. Será que dá problema com o YouTube se eu usar palavrão? Vamos descobrir isso agora. Enfim. Não é difícil. É só deduzir. Tu pega a fórmula aqui, pega a fórmula lá, junta, tchac, tome, vral. Deduziu já a equação da aceleração da gravidade. Só contudo, entretanto e todavia, como é que a gente vai saber a massa da Terra? Falando empiricamente. Aí que tá. É ao contrário o processo, na verdade. A gente testa empiricamente qual que é o valor da aceleração da gravidade. A gente sabe ali a questão do horário da Terra lá pela semelhança de triângulos da sombra, caso você já conheça a história. Caso não, eu posso fazer um vídeo explicando só isso, mas não é muito relevante agora. Mas, enfim, a gente usa basicamente, a gente só muda isso daqui para dizer que a massa da Terra é igual a G multiplicado por D2 sobre Gzão, certo?
É matemática, álgebra. Muda aqui, pá, pá, pê, toi. É basicamente assim que a gente calcula a aceleração da gravidade ou a massa da Terra, ou seja lá o que a gente for calcular. É simplesmente o conceito de, beleza, tem uma equação e só falta uma variável. Fácil, só isola. Às vezes nem tão fácil assim, mas a gente vai na fé. Então, basicamente, a primeira aula sobre mecânica celeste é isso daqui. É apresentar as leis de Newton e mostrar como que elas se correlacionam com a astronomia, certo? Como elas se interligam entre si. Por exemplo, a inércia, qual que é a importância dela? Porque em uma órbita não pode ter atrito, por exemplo. E não tem, de fato, porque no vácuo não tem do que ter atrito. Ou seja, vai continuar lá sempre no mesmo movimento. Ah, mas ele fica mudando a velocidade lá no periastro, é diferente do afélio. Isso é algo mais para frente, mas a inércia está sempre preservada. Ou ainda dá para entender alguma coisa não estar sofrendo da inércia também é uma prova de que a inércia existe. Ou ali a questão da relação do Gzão, Mzão, Mzinho sobre D2 ser igual também ao Ma. A questão da ação e reação, que a Terra atrai a Lua do mesmo modo que a Lua atrai a Terra, são várias coisas que se interligam, certo? Então, agora, com esse conceito aqui, já dá para resolver algumas questões, mesmo que o ideal seja nas próximas aulas a gente ver mais um pouco do assunto, aprofundar um pouco mais, pegar algumas relações a mais, baseadas nessas que a gente já fez, e com isso desenvolver toda a mecânica celeste a um nível bom, até mesmo, agora a gente está estudando mais para seletivas online, mas para Bara já vai estar bom, para Vinhedo já vai estar bom, é tudo mecânica, só muda a familiaridade que você está com a questão. Então, por hora, a aula vai ficando por isso, e te desejo bons estudos e bora estudar, né?